preste atenção numa coisa muito importante. Agora me gostaria que todos estiveram atentos, prestaram atenção, não estiveram cabinando os obreiros. Vamos pôr atenção, porque sua compreensão acerca da palavra de Deus é o mais importante, é o que vai a cambiar sua vida. Quando uno compreende a palavra, a vida cambia completamente. Amém? Aqui, nesta canção, disse, não? Que eu nunca vi o justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Isso aqui está na Bíblia. Esta canção foi inspirada na Bíblia, não? No Salmo de Davi. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar-se tu poder. Quem em ti confia não se aflige. Mira lo alto e crê em tu poder. E nesta confiança, sonho vencedor, como o monte de Sião, vou a permanecer. Amém? Mire, aqui podemos observar o seguinte: as lutas, os problemas da vida, dificuldades, persecuções, injustiças, humillações, todos passamos em la vida, todos. Los que creem e los que não creem. Se você é crente ou não crente. Se você é religioso ou não religioso. Não interessa, não importa. Todos estamos sujeitos a los problemas da vida. Pero quando a persona ela não crê, quando a persona ela não vive por la fé, quando a persona não tem o espírito de la fé, quando vem um problema, uma dificuldade, uma aflição, ela se abate, ela se desespera, ela se hunde, porque ela dá lugar a dúvidas. Ela dá lugar a dúvidas, ela começa a dudar. E a dúvida genera o medo, a dúvida genera a inseguridade, genera a depressão. A persona, ela já não consegue dormir tranquila, em paz, sabe por quê? Ela vive insegura, com medo, ela trabalha com medo, e quando a persona vive com medo, vive insegura, ela abre uma porta para que o mal entre em sua vida. É justamente isso o que o diabo quer, é que a persona tenha medo, que a persona tenha dúvida, porque se ela tem medo, ele vai prevalecer sobre sua vida. Nós outros temos que viver por fé e não por vista, não mirar para a situação, não mirar para as circunstâncias. Às vezes se levantam problemas que parecem demasiado grandes, pero não há nada e nadie que pueda mais que nosso Deus. Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode dar-nos a vitória sobre todos os problemas se nós outros confiamos nele, se nós outros nos apoiamos nele, se nós outros nos refugiamos nele. Você pode ser uma pessoa débil, você pode ter muitas debilidades, pero se você se refugia em Deus, você se fortalece, você se torna forte, capaz de vencer qualquer problema que venha sobre sua vida. Amém? A Bíblia nos conta aqui a história do rei Josafá. O rei Josafá, que foi um rei justo, um rei bueno, que isso, lo bueno, lo recto, ele era fiel a Deus. Josafá era fiel. Seus padres não foram fieles, pero Josafá foi fiel. Ele
puso por obra a palavra de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus, era um homem de fé. E diz a Bíblia que, passados estas coisas, aconteceu que os hijos de Moabe e de Amon, e com eles outros de los amonitas, vieram contra Josafá a la guerra. É decir, todo estava em paz, todo estava bem, tranquilo, de maravilha. Pero de repente, os inimigos se juntaram, os inimigos de Judá. Judá era uma nação, um país pequeno, não? Separado de Israel em la época, não? E os inimigos se juntaram para atacar Josafá, para destruir Judá, para tomar possessão de Judá. E acudiram alguns, vieram alguns, e deram aviso a Josafá, dizendo: contra ti viene uma grande multitud do outro lado do mar e de Síria, e aqui estão em Hazezon Tamar, que é em Gade. Então Josafá tuvo temor, ele tuvo temor. Mire, temer uma situação, um problema, sentir um temor no momento, é algo perfeitamente natural, normal. Há situações que, às vezes, a pessoa, ela sente um temor no momento, porque ela reconhece suas debilidades. Josafá, ele conhecia suas debilidades. Ele sabia que não tinha um exército capaz de enfrentar os amonitas, os inimigos que veniam em sua contra. Ele teve medo. Ele escutou aquelas notícias negativas. E normalmente, quando a pessoa escuta uma mala notícia, não? Ela teme. Pero não pode deixar-se vencer por el medo. Não pode dar lugar a dúvidas, dar lugar a suas debilidades, porque sempre nós outros temos que buscar a fortaleza em Deus. Amém? Porque qualquer que seja a situação, Deus tem poder para livrar-nos, para dar-nos a vitória. Ele teve medo naquele momento. E que isso, Josafá? Ele usou de los inimigos, ele intentou fazer aliança com outros reinos. Não, ele buscou a Deus. Buscou a Deus. Muita gente, quando vem um problema, um revés em sua vida, muita gente se rebela em contra de Deus. Muita gente abandona a fé, se aleja da igreja. Eu estou em fé, eu estou fazendo as coisas bem, estou fazendo as coisas certas, eu estou sendo fiel a Deus, e agora me vem este problema. Por que Deus ha permitido isso? Por que Deus não me ha livrado desta situação? E às vezes é mais fácil a pessoa murmurar, queixar-se, blasfemar, a pessoa abandonar a fé, tirar a toalha, que ela buscar o socorro em Deus. Se você está passando por um problema grande em sua vida, um problema grande em sua família, um problema econômico, você tem que refugiar-se em Deus, apegar-se a Deus, porque Ele pode dar-lhe a vitória. Amém? E se amanhã vem algum revés, vem alguma situação, se levanta algum problema, você tem que refugiar-se em Deus, porque nós só teremos que viver de fé em fé. Por que de fé em fé? Porque vivimos de luta em luta, de batalha em batalha. As lutas da vida não acabam,
Os problemas não acabam. Mientras estemos neste mundo, vamos a ter lutas. Você vence um problema hoje, amanhã aparece outro problema, sim ou não? Não é assim? E você tem que vencer, lutar, vencer, e assim seguir adelante, de fé em fé. Porque sempre vendrão problemas, pero quer lo que está escrito, que os inimigos vendrão por um caminho, pero por 7 caminhos huirão de delante de ti. Amém? Os inimigos podem vir por um caminho, pero eles têm que huir por 7 caminhos. Amém? Josafá, ele não huyou, ele não se desesperou, ele não deu lugar a dúvidas, ao medo. Ele humilhou seu rosto para consultar ao Senhor, e isso pregonar ajuno em todo Judá. Mire, ele era um rei, ele não era um sacerdote, um pastor, um bispo, não? Quem proclama ajuno é o sacerdote, é o pastor, verdade? Não é o rei. Ele rei reúne seu exército, não? Se prepara para a guerra, ele toma decisões políticas, sim ou não? Pero ele era um rei de fé, era um homem de fé, era um homem de Deus. Ele sabia que a solução venia de Deus. Me explico, sim ou não? E ele proclamou um ajuno a todo Judá. E se reuniram os de Judá para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram a pedir ajuda ao Senhor. Então Josafá se puso em pé em la assembleia de Judá e de Jerusalém, em la casa del Senhor, delante del átrio noivo. Ele em la casa de Deus, delante del átrio noivo, e dijo: Senhor Deus de nossos padres. Esta foi sua oração. Senhor Deus de nossos padres, não eres tu Deus em los cielos, e tens domínio sobre todos os reinos de las nações? Não está em tu mano tal força e poder, que não há quem te resista? Deus nosso, não echaste tu os moradores desta terra delante de tu pueblo Israel, e lá diste a la descendência de Abraão, tu amigo, para sempre? Quando ele habla aqui Deus de nossos padres, ele está falando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele está invocando ao Deus Todo-Poderoso. Amém? E eles han habitado nesta terra, e te han edificado en ella santuário a tu nome, dizendo: se mal vinieres sobre nós outros, ou espada de castigo, ou pestilência, ou hambre, nos apresentaremos delante desta casa e delante de ti, porque tu nome está nesta casa, e a causa de nossas tribulações clamaremos a ti, e tu nos oirás e salvarás. Ele aqui, em sua oração, ele está recordando a Deus as promessas que ele hizo. Porque Deus prometeu que se viniera pestilência, vieram problemas, não, sobre o povo, e se o povo se volviera a Deus, delante do santuário, e buscar e clamar a Deus, Deus enviaria o livramento. Ele estava usando a fé racional, a fé inteligente, invocando a Deus. E digo: ó Deus nosso, não los juzgarás tu, porque em nós outros não há força
contra tão grande multitude que vem contra nós outros. Nós sabemos que ser, e a ti volvemos nossos olhos. Amém? Isso aqui é tremendo, esse é muito grande, maravilhoso. Ele estava sem saber que ser. Ele não sabia que ser, delante daquela situação. Pero ele volviu seus olhos a Deus. Ele buscou a Deus. Ele se apoiou em Deus. Amém? Isso aqui é um exemplo tremendo, glorioso, para cada um de nós outros que estamos aqui. Um exemplo para você que está delante de uma situação limite, um problema grande, um problema difícil, um problema grave, uma enfermidade grave, quizás você foi desahuciado por los médicos, quizás você hizo um estudo e os médicos detectaram algo grave, uma enfermidade grave, quizás diagnosticaram algum tipo de câncer, enlouquecer. Quizás você está diante de um problema familiar grande, porque sua pareja lhe abandonou, sua pareja lhe deixou, se foi com outra pessoa, lhe enganou, lhe traicionou. Você se sente solo, você está aqui neste país, quizás você seja um imigrante, aqui há espanhóis, pero também há muitos imigrantes, brasileiros, mexicanos, argentinos, venezuelanos, colombianos, gente de todos os lugares, africanos. E você está diante de uma situação que você não pode contar com nada. Nada lhe pode ajudar. Você não pode contar com a família. Você não pode contar com a pareja. Você não pode contar com seus padres. Você não pode contar com o governo. Você não pode contar com os juízes. Você não pode contar com nada. Porque parece que tudo está em sua contra. Você está assim em um calleirão sem salida. Não sabe o que ser. Pero se você se apoia em Deus, se refugia em Deus, atua a fé neste Deus Todo-Poderoso, volve seus olhos para Ele e busca a fortaleza, o socorro de Ele, você pode estar seguro que Ele se manifestará em sua vida. Ele vai a realizar o milagre em sua vida. Ele vai sacar deste poço de desesperação que você está vivendo. Ele dará a vitória sobre este problema. Amém? Amém? Você necessita correr esta fé, esta confiança, que assim sucederá. Isso não é um conto, isso não é um conto na história, não, isso é real. E Deus nos ha dado sua palavra, Deus ha deixado estes exemplos em la Bíblia, para que servira de exemplo para nós outros, para que imitáramos a fé destes homens de Deus do passado. Amém. Deus nos ha dado sua palavra para que nós outros nos apoiáramos nela. Não podemos apoiar-nos em las palavras deste mundo. Este mundo é negativo. Este mundo só vê o lado negativo. Pero você que és de Deus tem que ver o lado positivo. Porque às vezes um problema que parece ser algo terrível, este problema pode ser uma grande bendição para a sua vida. Amém? Amém?
uma grande bendição. Porque você sabe que quem engrandeceu a Davi, claro, foi Deus. Deus engrandeceu a Davi. Pero Davi, porque ele enfrentou ao gigante Goliat, ele se destacou. Ele apareceu. Aquele problema, aquele gigante, foi a maior bendição na vida de Davi. Que isso que Davi aparecera, se destacara, e todo o povo, toda a gente lo amara. Todos queriam que ele reinara em Israel, porque eles viram seu valor, sua valentia, sua fé, quando ele enfrentou ao gigante e venceu, sendo um ninho, um jovencito, sem nenhum preparo para a guerra, ele enfrentou o gigante e o venceu, porque foi por la fé, ele foi movido por sua fé. E aqui, Josafá, ele também estava sendo movido por la fé, porque não teria nenhuma capacidade para vencer, para enfrentar os inimigos. E quando ele hizo esta oração, dizendo: nós sabemos que há ser, em nós outros não há força contra esta multitude, e a ti volvemos nossos olhos. Vindo lá a palavra de Deus, através de Raziel, e dijo: oíde Judá todo, e vós outros moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, o Senhor os disse: não temais, nem os amedrenteis delante desta multitude tão grande, porque não é vossa a guerra, sino de Deus. Amém? Esta batalha, esta guerra não é vossa, é de Deus, porque Deus iba a pelear. Manhã descendereis contra eles. Deus mandou que eles descenderam. Eles não teriam que ir, não teriam que esconder-se, eles teriam que descender contra os inimigos, enfrentar os inimigos. Manhã descendereis contra eles. Não haverá para que peleeis vós outros. E neste caso, paraos, estade quietos, e vede a salvação do Senhor com vós outros, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem desmaieis, sali de manhã contra eles, porque o Senhor estará com vós outros. Amém? Eles tinham que sair contra os inimigos e estar parados, quietos, tranquilos, e esperar a salvação que Deus lhes daria. Isso é fé. Isso é fé. Uma grande demonstração de fé. Conhecendo a incapacidade deles, conhecendo suas debilidades, eles tinham que ir enfrentar, delante, estar parados cerca de los inimigos, que Deus lhes daria o livramento. E disse a Bíblia que entonces Josafá se inclinou rostro à terra, e a si mesmo todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se postraram delante do Senhor e adoraram a Deus. Amém? Eles adoraram, eles alabaram a Deus, e se levantaram os levitas, os filhos de Coate, os filhos de Coré, para alabar ao Senhor, o Deus de Israel, com forte e alta voz. E quando se levantaram por la manhã, saíram ao deserto de Tecoa, e mientras eles saliam, Josafá, estando em pé, dijo: oíde-me, Judá,
e moradores de Jerusalém, crede en Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas, e sereis prosperados. Amém. Crede en Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Se você crê em Deus, você sempre vai estar seguro. Amém. Você sempre vai estar seguro. Crede em seus profetas e sereis prosperados. Crê em aqueles que anunciam a palavra, que predicam a palavra. Porque quando você crê em la palavra, você é prosperado. Amém? Quando você se apoia na palavra de Deus, você é prosperado. E disse a Bíblia que quando começaram a entonar cantos de alabança, mire você, eu nunca vi alguém para a guerra cantando. Você já viu alguém para a guerra cantando? Cantando, alabando, adorando a Deus. Essa era a confiança deles. Eles estavam diante de um problema grande e estavam cantando. Mire você, estavam cantando, alabando, adorando a Deus. Nunca vi. Era fé. Quando começaram a entonar cantos de alabança, mire como tem poder lá a alabança. Muita gente às vezes quer só receber a oração de fé, quer receber a oração de fé, pero às vezes a pessoa não reconhece o valor da alabança. Quando começaram a entonar cantos de alabança, o Senhor puso contra os hijos de Amon, de Moabe e del monte de Seir, las emboscadas de eles mesmos, que veniam contra Judá, e se mataram os uns a los outros. Mire, quando começaram a entonar cantos de alabança, adorar a Deus, Deus enviou seu poder, Deus manifestou seu poder. Amém? Deus enviou seu poder e confundiu a los inimigos. E eles começaram a matar-se entre si, porque os hijos de Amon e Moabe se levantaram contra os hijos del monte de Seir, para matá-los e destruí-los. E quando houveram acabado com os del monte de Seir, cada qual ajudou a la destruição de seu companheiro. E logo que vindo Judá a la torre del deserto, miraram hacia la multitud, e aqui jaciam eles em terra mortos, pois ninguno havia escapado. Amém? Porque Deus peleou em favor de seu povo, e Deus peleia em favor de nós outros. Deus peleia em seu favor. Amém? Este problema que você está passando não significa que Deus lhe abandonou, não. É para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. É para que Ele manifeste seu poder, sua glória, sua grandeza e lhe dê um grande livramento. Haga uma obra grande em sua vida. Você só necessita crer. Que desafortunadamente, às vezes parece que é o mais difícil. Às vezes parece difícil. Às vezes custa não crer. Você só necessita crer, confiar, obedecer a voz de Deus, obedecer a palavra de Deus, dar a Deus o que Ele pede, hacer o que Ele manda. Só isso. Só hacer o que Ele manda. Porque Ele mandou Josafá ser isso. Você tem que fazer o que Deus manda. E Deus lhe dará a vitória também sobre todos os seus inimigos. Amém? Ninguno havia escapado. Ninguno. E vindo então Josafá e seu povo a despojar-los, acharam entre os cadáveres
muitas riquezas, assim vestidos como alhajas preciosas que tomaram para si, tantos que não los podiam levar. 3 dias estiveram recorrendo el botim, porque era muito. Amém? Mire, os inimigos todos estavam llenos de riquezas, porque era costume, e naquela época, não? Os pueblos invadiam outros pueblos, destruíam todo e tomavam toda a riqueza, todo o ouro, a prata, todo o que tinham, e eles iam enriquecendo, juntando tesouros, juntando riquezas. Esta multitude, porque eram muitos que se juntaram contra Josafá, eles tinham muitíssima riqueza. E Josafá, o reino de Josafá, enriqueceu muito mais, porque era tanta a riqueza, tanto ouro que havia, que eles tardaram 3 dias para que puderam recorrer todo o botim. Amém? Solo Deus para hacer coisas grandes. Amém? O que você tem que fazer é manifestar a fé, é exponer sua vida na dependência dele, porque o que isso Josafá foi isso. Ele pôs sua vida na dependência de Deus, e Deus actuou, Deus manifestou seu poder. Amém? Ponga sua vida na dependência de Deus. Aproveite esta campanha. Este vaz de la decisão, sabe como se chama também? É o vaz de Josafá. Amém? El vaz de la decisão é el vaz de Josafá, que biblicamente é el vaz del juzgamento, donde Deus juzga a causa de seu povo. Amém? E se você está disposto a oferecer a Deus verdadeiro sacrifício de fé, e poner sua vida em la dependência de Deus, passar a depender do Espírito Santo, você pode estar seguro que Ele hará coisas muito grandes em sua vida. Deus sempre tem muitíssimo mais para dar-nos que nós outros temos para dar a Ele. Amém? Sabia disso? Muito mais. Quem tem mais para dar? Nós outros ou Deus? Nós estamos aqui falando de valor, estamos falando de sacrifício, porque o que é sacrifício para um, não é para outro. Cada um sabe o que é verdadeiro sacrifício para si. Cada um sabe o que é sacrifício. Você sabe o que é sacrifício, sim ou não? Todos sabem. Você vai apresentar verdadeiro sacrifício. Qual é o significado deste sacrifício? Sacrifício não é dinheiro. Não. Quando você apresenta o sacrifício no altar, você está dizendo: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Eu dependo de ti. Eu estou na dependência do Senhor. A hora, Senhor, és todo ou nada. A hora és vida ou morte. Se o Senhor não me livra, se o Senhor não me responde, então eu estou perdido, porque eu estou ponendo toda minha força, toda minha confiança em Ele, Senhor. Amém? E eu estou seguríssimo que Deus lhe responderá, porque Ele não falha, Ele é fiel, Ele é fiel. Chegou o momento de Deus juzgar sua causa contra seus inimigos, contra seus adversários, contra seus perseguidores. Amém? Chegou o momento de Deus ser glorificado neste país através de sua vida. Amém?
Porque o que Deus hará em sua vida será algo tão grande, que vai chamar a atenção de muita gente. Não apenas de sua família, vai chamar a atenção de muita gente. Porque todos verão que o que sucedeu em sua vida foi obra do Espírito Santo. Quizás você ser muito pequeno, pobre, e você está resignado à pobreza. Você está conformado, não? Conforme a situação, com aquele espírito conformista. Não. Deus quer que você seja rico, próspero.